Bem-vindos a mais um estudo aprofundado em nosso canal. Como sempre, nosso compromisso é levar até vocês análises bíblicas detalhadas e perspectivas, que desafiam o pensamento convencional, sempre baseadas nas Escrituras, mas explorando ângulos que raramente são abordados nos canais tradicionais. O fato de você estar aqui, dedicando seu tempo a este conteúdo tão profundo, já demonstra que você é alguém que valoriza o conhecimento de qualidade e não se satisfaz com explicações superficiais sobre as grandes questões da fé. Parabéns por buscar um entendimento mais sólido e maduro das Escrituras. Se este conteúdo está agregando valor à sua jornada espiritual, pedimos que deixe seu like no vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com esse tipo de estudo aprofundado. E se você conhece alguém que, assim como você, aprecia discussões ricas que unem ciência, teologia e espiritualidade, compartilhe nosso canal. Juntos, podemos construir uma comunidade de aprendizes sérios da Palavra de Deus. Hoje, adentraremos em um dos temas mais complexos e fascinantes do cristianismo, a doutrina da Trindade. Não temos a pretensão de esgotar o assunto ou apresentar a verdade absoluta, mas sim oferecer uma perspectiva que pode iluminar novos entendimentos sobre a natureza de Deus. Ao longo desta exploração, buscaremos conciliar a razão humana com a revelação divina, e sempre mantendo o equilíbrio entre os dois. Bem, vamos dar início aos nossos estudos. A doutrina da Trindade clássica, estabelecida pelos concílios de Niceia, no ano 325, e Constantinopla em 381 d.C., defende que Deus é um só, em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus, coiguais e coeternas, compartilhando a mesma essência divina. Passagens bíblicas como Mateus 28, versículo 19, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios 13:13 reforçam esta compreensão. O credo atanasiano, desenvolvido no século V, detalha precisamente esta doutrina, afirmando que adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade, não confundindo as pessoas e nem separando a substância. No entanto, mesmo após séculos de discussão teológica, a trindade permanece como um mistério insondável à razão humana, exigindo tanto estudo aprofundado, quanto humilde reconhecimento de nossas limitações cognitivas diante do divino. Ao longo da história, diversos pensadores contribuíram para o entendimento da Trindade. Santo Agostinho, em sua monumental obra Trindade, usou a analogia da mente, do conhecimento e do amor, propondo que, assim como nossa mente gera conhecimento e desse conhecimento procede amor, da mesma forma o Pai gera o Filho e do relacionamento entre ambos procede o Espírito Santo. Já os padres capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, elaboraram a crucial distinção entre essência e hipóstases, esclarecendo a Trindade como três pessoas com a mesma essência divina. Textos como a Didaquê e os escritos de Inácio de Antioquia, ambos do primeiro século, já revelavam uma consciência da Trindade primitiva, demonstrando que desde sempre a Igreja já percebia a complexidade da natureza divina. Porém, é importante notar que o termo Trindade não aparece nas Escrituras, sendo uma formulação teológica desenvolvida para explicar de forma coerente a autorrevelação de Deus ao longo do Antigo e Novo Testamento. Antes de adentrarmos na análise específica de cada pessoa da Trindade, gostaríamos de apresentar minuciosamente a proposta central que orientará nossa reflexão neste vídeo. Estamos trazendo uma compreensão da Trindade mais inovadora e menos usual. As três pessoas da Trindade como três partes integrantes e complementares de um mesmo Deus, funcionando de maneira análoga aos membros de um corpo humano. Porém, transcendendo infinitamente esta analogia, nesta perspectiva, assim como o corpo humano possui membros distintos com funções específicas, mas todos integrados em uma única consciência e vida, a divindade se manifesta em três centros de consciência distintos, porém perfeitamente unidos em essência, vontade e propósito. A característica profundamente singular que propomos é que cada uma dessas partes, ou membros do corpo divino, possui vontade própria, personalidade distinta, autonomia relacional e funções específicas, mantendo-se em perfeita unidade e harmonia ontológica. Esta visão nos ajuda a compreender como três podem ser um, sem confusão ou contradição, resolvendo aparentes paradoxos como as orações de Jesus ao Pai e a distinção de vozes no batismo de Cristo, Mateus 3, versículos 16 e 17. Bem, vamos lá. Primeiramente vamos tentar entender o Pai em nossa proposta de entendimento. Consideramos o Deus Pai como a estrutura fundamental da divindade, o corpo divino, por assim dizer. Esta não é uma afirmação antropomórfica reducionista, mas uma tentativa metafórica de expressar sua função como fundamento ontológico de tudo que existe. Como Criador e origem de todas as coisas, o Pai representa a base sustentadora da realidade,
a fonte primordial de onde emanam todas as coisas, o fundamento não fundado sobre o qual toda a existência se apoia. É dele que procedem tanto o Filho quanto o Espírito Santo, mantendo cada um sua personalidade única e vontade própria, porém em perfeita sintonia com a natureza divina essencial. O Pai é a fonte da paternidade, é também o arquiteto do plano redentor, e é a origem de toda a autoridade que há na obra da criação. Sua paternidade não é meramente funcional, mas antológica. Ele é Pai em sua própria natureza, independentemente da criação. Agora vamos tratar sobre a segunda pessoa da Trindade, o Filho. O primeiro capítulo do Evangelho escrito por João nos apresenta Cristo como o Verbo, o Logos divino, Jesus como a Palavra de Deus. Mas o que significa exatamente ser a Palavra de Deus? Dentro da nossa perspectiva aprofundada defendida nesse vídeo, Jesus seria a voz personalizada do Pai. Não meramente um som ou expressão acidental, mas a pessoa da voz divina que possui vontade autônoma, intelecto distinto e emoções próprias, embora perfeitamente harmonizadas com o Pai. Como a palavra que se fez carne, João 1:14, ele é a autoexpressão perfeita do Pai. Hebreus 1:3, a imagem visível do Deus invisível, Colossenses 1:15. Nesta analogia, Jesus como a voz de Deus, não seria um mero eco repetitivo, mas a própria voz de Deus, dialogante. Jesus não é a pessoa que repete o que Deus fala, mas é a própria fala, a própria ordem de Deus, a materialização do falar do Pai. O termo grego logos, usado por João, abrange conceitos de razão, discurso, princípio ordenador e autoexpressão. Muito mais que simples palavra. Cristo como logos é a expressão racional, ordenada e pessoal da mente divina. Sua encarnação representa a última autoexpressão de Deus na história, onde a voz divina assume plenamente a condição humana, sem deixar de ser divina. E agora, finalmente, vamos entender a pessoa do Espírito Santo de Deus. Em nosso entendimento aprofundado, o Espírito Santo representa a substância espiritual essencial de Deus, a hipóstase da sensibilidade e imanência divina. Sendo Deus Espírito, João 4:24. O Espírito Santo é o espírito deste ser espiritual, a própria vida, sensibilidade e presença imanente da divindade. Esta posição única o torna a pessoa mais sensível da Trindade, o que explica profundamente por que a blasfêmia contra ele é considerada o pecado imperdoável. De acordo com o evangelista Mateus, no capítulo 12, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus seria como atacar a própria sensibilidade e vida íntima de Deus. O Pai e o Filho protegem celosamente o Espírito, mesmo sendo ele quem habita em nosso meio na era atual, conforme a promessa de Jesus. João 14:16 e 17. O Espírito é o executor da obra divina no mundo, o santificador dos crentes, o consolador presente e o selo da nossa redenção. Sua sensibilidade se manifesta na forma como ele se entristece com o nosso pecado. Efésios 4:30 e como intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Nesta compreensão ampliada, as três pessoas funcionam como um organismo divino perfeito e dinâmico. O Pai como base fundamental e fonte, o Filho como expressão da voz e da palavra de Deus, e sua autorrevelação, e o Espírito como essência sensível e presença imanente. Cada pessoa mantém vontade e personalidade distintas, porém em perfeita unidade de propósito, natureza e ação. Esta visão nos ajuda a entender passagens onde vemos diálogos genuínos entre o Pai e o Filho, e a ação distinta do Espírito, sem prejuízo da unidade divina. O sermão do batismo de Jesus em Mateus 3 ilustra magnificamente esta dinâmica. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo como pomba, e o Pai falando dos céus. Três pessoas distintas em ação coordenada. A unidade da Trindade não é numérica, mas orgânica e relacional. Uma unidade de natureza, vontade e propósito em três centros distintos de consciência pessoal. Para compreendermos a Trindade sob uma perspectiva lógica, é preciso ir além das operações matemáticas convencionais. Se utilizássemos a soma simples, 1 mais 1 mais 1, chegaríamos ao resultado 3. O que sugeriria três deuses separados. No entanto, a essência da Trindade não está na soma, mas na multiplicação divina. 1 vezes 1 vezes 1. Nessa operação, cada um representa uma pessoa divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Multiplicadas, elas se mantêm como um único Deus, em perfeita unidade, harmonia e essência. É uma relação de complementaridade eterna, onde três pessoas distintas coexistem em uma única e indivisível realidade. Até mesmo a matemática, quando bem aplicada, pode nos ajudar a vislumbrar a profundidade desse mistério. Esta compreensão da Trindade enriquece profundamente nossa vida espiritual de múltiplas formas. Primeiro,
nos ajuda a relacionar-nos adequadamente com cada pessoa da divindade, reconhecendo suas distinções pessoais enquanto adoramos um só Deus. Segundo, nos dá maior reverência pelo Espírito Santo, compreendendo sua sensibilidade única e papel essencial. Terceiro, nos mostra a beleza da diversidade na unidade, refletindo em nossa vida comunitária. Quarto, ilumina nossa compreensão da encarnação como a última autoexpressão de Deus. E quinto, fundamenta nossa doutrina da salvação como obra conjunta das três pessoas. Embora seja apenas uma perspectiva entre muitas, ela pode ampliar significativamente nossa visão de Deus e aprofundar nosso relacionamento com cada pessoa da Trindade. Concluímos esse tema reconhecendo que, por mais que nos esforcemos em investigações teológicas profundas, a natureza de Deus sempre transcenderá nossa compreensão finita. A Trindade permanece um mistério sagrado. Essa doutrina nos convida a buscar respostas, à adoração humilde, ao discipulado obediente e ao relacionamento pessoal com cada pessoa da divindade. Que esta abordagem possa edificar sua fé e inspirar maior busca pelo conhecimento de Deus, sempre lembrando que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. O mistério da Trindade não é problema a ser resolvido, mas realidade a ser adorada, vivenciada e proclamada. E você, meu irmão, minha irmã, o que pensa sobre esta perspectiva da Trindade? Como ela ressoa com seu entendimento das Escrituras e sua experiência espiritual? Quais aspectos concordam com sua fé? E quais geram novas reflexões? Sua opinião é valiosa para nosso crescimento coletivo. Compartilhe nos comentários suas percepções, questionamentos e insights. Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nossos próximos estudos aprofundados. Que o Pai nos guie com sua sabedoria, o Filho nos ensine com sua verdade e o Espírito Santo nos revele com sua sensibilidade cada vez mais a maravilhosa e insondável verdade divina. Até nosso próximo encontro. Permaneçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.